Meus amigos e minhas amigas, hoje é decisão, hoje tem Flusão no Maracanã, canal Meu Tricolor chegando no início praticamente dessa tarde, dessa quinta-feira, para poder a gente falar dessa partida totalmente decisiva, dessa penúltima partida antes de a gente jogar o Super Mundial de Clubes, e vamos falar o quanto que essa partida ela é extremamente fundamental para poder a gente vencer e se classificar direto rumo a oitavas de final dessa taça, desse título que é inédito para nossa história. A gente ainda não tem e a gente precisa lutar por mais essa taça. Quero te convidar para juntos fazermos mais esse vídeo no canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, dia 29 de maio, tá? Maio chegando aí a sua última semana, né? Semana final aí, o Fluminense decidindo a sua última partida no mês de maio e uma partida que, cara, é extremamente decisiva. Eu quero mandar um grande abraço, quero mandar um grande beijo no teu coração, agradecer a parceria, agradecer a sua amizade. Quero pedir logo no início do vídeo para você não esquecer, se você puder continuar nos ajudando, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo, comenta, deixa o teu palpite para o placar de hoje, tá? E se você puder também compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais, ok? Gente, aquelas informações padrões para todos vocês, para a gente acompanhar, né? Fluminense e Once Caldas, sexta rodada, a última rodada da fase de grupos, hoje às 21h30, Maracanã, tá bom? A transmissão dessa partida é exclusiva da Paramount Plus, ok? Do streaming. E o jogo, ele tem um retrospecto muito curto, né? É o segundo jogo entre Fluminense e Once Caldas na história. Primeiro jogo lá na Colômbia, na casa deles, no jogo de ida. John Arias cruzou da direita e Germancano fez aquele golaço de cabeça que só Germancano sabe fazer. Então, um jogo na história entre Fluminense e Once Caldas, 1-0, gol de Germancano, e hoje a gente precisa vencer para fazer a segunda vitória sobre o Once Caldas e passar o Once Caldas na fase de grupos, terminar em primeiro colocado. Gente, deixa eu colocar para vocês aqui logo, por cima de mim, olha como é que tá a tabela de classificação para você ver o que é importante hoje, Fagner. Como você pode ver, o Once Caldas está em primeiro com 12 e o Fluminense já está classificado, mas por enquanto para os playoffs, né? Está em segundo com 10. E aí, o que é preciso hoje, gente? Uma vitória simples, 1-0, 2-1, 3-2, qualquer vitória. O Fluminense ultrapassa o Once Caldas, chega a 13 pontos na tabela de classificação e avança em primeiro lugar para oitavas de final da Copa Sul-Americana. O que eu quero deixar claro aqui com todos vocês aqui? Cara, uma partida que o Fluminense não pode dar mole. A gente está defendendo uma invencibilidade grande, a gente não perde há muitos jogos, há 20 jogos no Maracanã contra times, sabe, em competições internacionais, e a gente não pode bobear, a gente não pode vacilar. E o que fica de expectativa, o que fica de, de representação pra gente é a partida do último sábado contra o Vasco da Gama, Maracanã. Cara, a gente jogou demais, saímos atrás do placar e jogamos demais aquele jogo ali e vencemos de virada por 2-1. É aquele espírito, é aquela determinação, é aquela garra, é aquela vontade. Colocando isso dentro do campo hoje contra o Once Caldas, não tem possibilidade de a gente empatar esse jogo, de perder esse jogo. A vitória, ela virá contra o Once Caldas, mas tem que estar brigando desde o primeiro minuto para não bobear e sair do campo hoje com mais 3 pontos, sair do campo hoje com essa vitória que é fundamental, que é muito importante. E estava pensando qual é a meta do Fluminense antes de embarcar para o Super Mundial de Clubes. A meta é vencer hoje e é vencer o Internacional no domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo do Inter fica para depois. Hoje é um jogo decisivo, extremamente importante para poder a gente focar tão somente contra o Once Caldas e vencer
para poder passar em primeiro lugar na Copa Sul-Americana, beleza? Deixa eu te falar que ontem o Vitória foi mais um clube brasileiro que foi eliminado da Copa Sul-Americana. Já tem 3, Cruzeiro, Corinthians e Vitória. Estão eliminados da Sul-Americana, tá bom? E em primeiro lugar, para poder a gente trazer para vocês aqui, no geral ficou o time Mushuki Runa, lá do grupo do Cruzeiro, né? Cruzeiro que tá eliminado, 16 pontos, foram 5 vitórias e 1 empate e vai ter a vantagem de jogar o jogo das oitavas de final na sua casa, beleza? Agora vamos lá. E se o Fluminense empatar hoje, se o Fluminense perder hoje? O Fluminense vai jogar os playoffs da Sul-Americana contra os piores terceiro colocados que virão da fase de grupos da Libertadores, tá? E aí, provavelmente, a gente deve pegar o Sporting Cristal em caso se a gente tropeçar, se a gente empatar no Maracanã. Eu não quero muito ficar falando sobre isso porque acredito demais numa vitória hoje do nosso Flusão para poder a gente se classificar em primeiro. E ontem, na quarta-feira, o Renato Gaúcho finalizou a sua preparação, tão focado nesse duelo contra o Once Caldas nessa noite. E provavelmente o time terá mudanças, o time continuará recebendo aquela rotatividade para poder a gente dosar todos os jogadores, visando o campeonato brasileiro, tem no próximo domingo também, e também o Super Mundial de Clubes para poder a gente chegar com a galera bem inteira lá para poder não fazer feio nessa competição que a gente tanto quer fazer bonito, beleza? Campinho na tela para todos vocês, vamos pro provável Fluminense dessa noite. Fábio no gol, Guga mantido na lateral direita com Ignácio, e aqui o Thiago Silva provavelmente poupado, tá? Com Fuentes ao lado de Ignácio. E na esquerda, o retorno de Gabriel Fuentes, o René volta pro banco de reserva. Com Hércules de primeiro volante, Martinelli de segundo volante e Paulo Henrique Ganso de volta a ser titular no meio de campo do Fluminense hoje, com Arias pela direita, Kevin Serna pela ponta esquerda e Everaldo na centroavância. Aí a gente pode falar o seguinte, cadê o Keno? Gente, o Keno está numa situação que, como o Fluminense não divulga, a gente não sabe se é somente controle de carga ou se Keno tem algum tipo de lesão, tá? E aí tá prevenindo demais o Keno para poder o Keno tá apto a jogar o Super Mundial de Clubes. Ou também não sei se de repente pintou algum time interessado e queira negociar com o Keno e o Keno talvez queira também, né, ir. Só que aí, aqui eu não tô falando nada de Campeonato Brasileiro porque isso aqui é competição sul-americana, então não tem problema nenhum. Ele não pode completar a quantidade de jogos, né, 7 jogos no Campeonato Brasileiro. E aí, meu irmão, para o Keno não jogar hoje, alguma coisa tem. Mas a gente vai seguir aqui acompanhando assim que tiver uma informação concreta, ou se não tiver nada, a gente vai seguir falando para vocês a verdade. O que está acontecendo com o Keno? A princípio é controle de carga, mas se o Keno ele não estiver disponível para jogar hoje, a gente estranha porque já são 4 jogos com a ausência de Keno e não é normal esse controle de carga por tantas partidas. Vamos torcer para que seja mais uma grande partida do nosso Fluminense, de John Arias, de Kevin Serna, de Everaldo. Quem sabe Everaldo volta a se encontrar com as redes hoje. Marcou seu último gol contra a Aparecidense pela Copa do Brasil e já tá sentindo aquela falta de fazer gol. Então tomara que seja uma noite artilheira para Everaldo, que ele possa nos ajudar nessa partida decisiva contra o Once Caldas, que é decisão, filho. Decisão, vale a gente classificar para oitavas de final, vale a gente lutar por essa taça, é um título que a gente não tem. Então esse é o provável Fluminense, tá? A escalação oficial ela sai às 20h30, tá bom? 1 hora antes da partida iniciar no Maracanã. Quero te falar que já somos, né, ultrapassamos a marca de 25 mil torcedores no Maracanã para essa noite. E assim, para mim ficou um público baixo, tá? Eu queria que tivesse aproximadamente uns 40, 45 mil, mas a gente talvez deva ultrapassar apenas a marca de 30 mil tricolores no Maracanã. A torcida do Once Caldas vai estar em grande público hoje no Maracanã, mas não vai fazer a festa não. Quem vai fazer a festa hoje é o nosso Flusão. Beleza pura? Deixa eu te passar aqui o provável Once Caldas para poder enfrentar o nosso Fluminense nessa noite no Maracanã. Campinho na tela aí para vocês, tá? Aguirre no gol, Juan Cuesta na lateral direita com Riquet e Cordona na zaga junto com Patinho na lateral esquerda. Rojas, Matheus Garcia, Alejandro Garcia, Barrios, Palácios e o centroavante Dário Moreno. Esse é o provável time do Once Caldas. A gente precisa ficar atento,
nesse centroavante chamado Dário Moreno. O cara é artilheiro, o cara é goleador, tá? E tem 39 anos e o cara tá bem demais, entendeu? Faz os golzinhos dele lá. A gente tem que tomar cuidado. Toda, sabe, atenção, ela precisa estar muito atenta hoje no nosso Fluminense, todo cuidado é pouco. E eu quero destacar que a gente venceu o Once Caldas lá na Colômbia, no jogo de ida, porque o Fábio fez uma grande atuação. E se tem uma coisa que a gente deseja hoje também, é que o Fábio volte novamente a fechar o gol, que não tome gol e ajude o nosso Fluminense a sair de campo hoje vitorioso sem tomar gol. Então o Fábio precisa hoje também estar numa grande noite, vamos torcer para que isso aconteça, para que a gente possa lá na frente decidir encontrar os gols e buscar essa vitória importantíssima que, cara, vale a nossa classificação direta para a oitava de final. Falar sobre arbitragem, apita o jogo, Dario Herrera, da Argentina, né? Todo o trio, ele é da Argentina e o VAR é o Silvio Truco, também da Argentina, tá bom? Vamos torcer para que esse árbitro ele possa fazer uma arbitragem tranquila, tá? Ele gosta muito de expulsar, expulsou o Samuel Xavier lá naquele 2023 lá contra o Internacional, mas são 5 jogos apitados pelo Fluminense, que ele apitou do Fluminense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Torcer para que a arbitragem possa ter uma noite feliz hoje no Maracanã e que não prejudique nem Fluminense e nem Once Caldas. O espetáculo tem que ser decidido pelos atletas dentro da partida, dentro do campo, beleza? Gente, tô confiante na vitória de hoje, tô, sabe, muito motivado com aquilo que a gente viu contra o Vasco da Gama, então o meu palpite para hoje no Maracanã é uma vitória consistente, 3 Fluminense, 0 Once Caldas, gol de Arias, gol de Everaldo e também tem gol de Kevin Serna. Esse é meu palpite para essa noite, com confiança, com consistência, com qualidade, a gente vai jogar atento, ligado, a gente vai jogar, sabe, totalmente focado nessa partida porque vale a nossa classificação, então acredito demais numa vitória do nosso Flusão. 3-0, consistente para poder a gente garantir nossa classificação em primeiro lugar e ir rumo, lutar por essa taça que é tão importante para poder nos levar de volta para a Libertadores, nos classificar de volta para a Recopa Sul-Americana do ano que vem. Beleza pura? Deixa aí o teu palpite, deixa aí o teu comentário, a tua participação é sempre muito especial. Tamo junto, um grande abraço, beijo no teu coração, vitória do nosso Flusão. Saudações tricolor.